Fala galera, aqui é o Ryo e hoje eu quero responder dúvidas muito importantes que vocês devem ter nos estudos. Se você está estudando agora, você está tentando se manter dentro de um cronograma, pode ser o meu plano de estudos que eu postei há algumas semanas, ou pode ser o cronograma do seu cursinho, tanto faz. Você deve ter essa dificuldade de saber quanto tempo você fica em cada assunto, ou mesmo de conseguir estudar determinado assunto dentro de um prazo que você determinou, que o seu cursinho determinou. Ou seja, você não sabe, provavelmente, quantos exercícios você deve fazer para você ter realmente aprendido. E como que você sabe também se você pode seguir adiante. Por exemplo, se você estudou um assunto, você meio que entendeu ele, como você sabe que você pode acelerar o seu estudo ou quando você deve atrasar a passagem de um assunto para o outro, não é? Se você tem essas dúvidas, pode comentar aqui abaixo. Pergunta se tem alguma coisa relacionada a isso que eu vou te responder nos comentários, tá certo? Você também pode entrar lá no meu Discord e tirar suas dúvidas, não só de estudos, mas também das matérias. Você pode tirar dúvida dos cursinhos que você não sabe qual assinar. Você vai ver vários reviews lá no meu Discord. Muita informação útil e muitos estudantes também. O link está aqui na descrição. E é claro, se inscreve aqui no canal. Quanto tempo você deve ficar em um assunto? Antes de falar dessas dicas, eu vou te dar a maior lição de todas, que é o seguinte: não adianta você seguir regras, cagação de regra, certo? Então assim, não adianta você ficar seguindo isso. Isso aqui não vai realmente te ajudar. É muito fácil de eu falar para você assim: você deve ficar estudando o assunto por um dia ou 2 dias, né? É muito fácil de eu falar essa quantidade, só que isso não funciona. Pode até funcionar no momento inicial para você ter uma média, para você ter uma ideia. Só que entende que, eu sempre falo isso, cada pessoa é cada pessoa. Você pode ter facilidades ou dificuldades diferentes, você já pode ter visto aquele assunto. Então, evita de ficar correndo atrás de regra. Ao invés de fazer isso daqui, o que a gente pode fazer? O que seria melhor do que cagar regras? A gente fazer o seguinte, a gente pensar, né? Para isso que você tem uma coisa em cima do seu pescoço, é para você pensar, gente. Vamos pensar mais sobre, sabe, eu quero dizer com pensar assim, refletir sobre o seu caso, refletir sobre o que você está fazendo e tentar encontrar a resposta que você precisa, porque ela está muito na sua frente. Então, por exemplo, quanto tempo você deve ficar em cada assunto? Essa resposta, como eu disse, é variável, né? Não tem um tempo certo, mas a gente pode mensurar, a gente pode medir quanto tempo você deve estudar cada assunto. Como que a gente faz isso? Você pode pegar pelo prazo total. Então, imagina que você tem uma quantidade de dias para estudar. Então, de 0 até, no meu plano de estudo, são cerca de 60 dias, 2 meses. Agora já está diminuindo, né? E a gente vai ter a quantidade de assuntos. Então, se você vai estudar matemática em 60 dias, o que você pode fazer? Você pode pegar uma lista de assuntos e contar quantos assuntos tem, ou você pode pegar o seu cursinho e contar quantos módulos tem, quantas aulas tem, ou a apostila por onde você está aprendendo de um cursinho, pode ser Poliedro, ESAG, Bernoulli, qual for, você vai lá e conta os capítulos que tem. É muito fácil, você abre as apostilas, vê o índice e conta. Isso vai demorar nem 5 minutos, você demora para fazer isso. Se você está com preguiça de fazer isso, putz, não presta vestibular, sabe? Vai encontrar outra coisa para fazer, vai capinar um jardim, pô. Então, você vai contar quantos assuntos tem. Então, como eu já disse, se tem 30 assuntos, né, só para ficar simples aqui, o que significa? Significa que a gente tem 60 dias para 30 assuntos, você vai fazer a sua regra de 3 e você vai descobrir que são o quê? Um assunto em 2 dias. Então, você tem 2 dias de estudo seu para você estudar esses assuntos. Claro que se o seu dia de estudo tiver 4 horas, vai ser muito mais fácil. Se o seu dia tiver 2 horas, vai ser um pouco mais difícil, vai ser apertado. Por isso que eu digo, essa coisa de quantificar em horas, em tempo, é muito difícil de você fazer. Porque cada um vai ter uma quantidade diferente, um ritmo diferente, e é só uma aproximação que a gente vai fazer, tá certo? Isso daqui realmente não é o que vai demorar. Então essa daqui é uma das formas que a gente tem para fazer. Outra forma que a gente tem para fazer é, se você tiver o cronograma tradicional, você vai fazer como? Você vai ver, por exemplo, só para vocês entenderem, quem estuda pelo cronograma tradicional, que é ruim. Imagina que você tem o seu cronograma, certo? Você fez lá aquele cronograma todo, detalhadinho, né? Aquela coisa bonita, assim, que você preenche lá. E aí você fala assim, nesse dia eu vou estudar matemática, e aqui eu vou estudar história. Aí, de novo, você vai estudar matemática aqui,
sabe? Então, o que você vai fazer? Você vai contar quantas vezes você vai conseguir estudar matemática, certo? Na sua semana. Então, imagina que isso daqui seria uma semana de estudo. Você vai estudar 2 matérias por dia, então você consegue estudar matemática 2 vezes por semana, certo? Quantas semanas tem por mês? Tem 4 semanas, então 2 vezes por semana, certo? Só que isso aqui vai ser vezes 4 semanas. Desculpa. Deixa eu deixar assim. 2 vezes por semana, só que são 4 semanas por mês. E tem quantos meses que você vai estudar até o final do ano? São, sei lá, 9 meses. Então você vai estudar matemática quantas vezes, né? 8 vezes 9 dá 72 vezes, beleza? Então, ao invés de você ter 60 dias, você vai ter 72 dias de estudo de matemática, beleza? Nessa conta aqui, né? Só para a gente aproximar. Então, são 72 dias e você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar a quantidade de assuntos e você vai ver quanto tempo você consegue fazer a mesma coisa, né? Quantidade de assuntos, 30 assuntos, 72 dias. O que a gente vai fazer? Regra de 3. Em um dia, desculpa, um assunto, quantos dias eu vou demorar para fazer? Fácil, né? É fácil. Você não sabe fazer a regra de 3? Já vai aproveitar e já vai aprender enquanto você está estudando. Primeira coisa que você vai aprender, fazer a regra de 3. Então, essa daqui é uma das formas mais simples da gente ter uma aproximação de tempo, de quanto tempo você vai estudar. Só que, de novo, é uma regra. O ideal é você ter isso aqui só para você ter uma base, tá? Mas não seguir isso daqui. Fechou? Quantos exercícios você deve fazer? Essa pergunta é conectada com essa, então eu vou responder as 2 perguntas juntas. Como que eu sei que eu posso seguir adiante? E como que eu sei quantos exercícios eu devo fazer? É a mesma pergunta. Porque quando você sentir que você não precisa mais fazer exercícios, é o momento de você prosseguir. Beleza, e como que eu sei quantos exercícios eu devo fazer? Você tem que entender, primeiro, por que você está fazendo exercícios? De novo, ó, pensar. Por que você está fazendo exercícios? Pensa comigo. Ah, estou fazendo exercícios depois de assistir uma videoaula de matemática para aprender, porque a videoaula só basta. Não adianta eu ver a videoaula, não vou ter aprendido nada. Eu tenho que fazer exercícios para tentar aprender a matéria na prática, certo? Então, vamos pegar como exemplo frações. Então, você vai pegar a matéria de frações, que você acabou de estudar, e você vai pensar quais são as coisas que eu tenho que testar, porque o exercício aqui ele é basicamente um teste de conhecimento e uma aprendizagem, certo? Então, conforme eu vou fazendo exercício sobre aquilo, eu vou tendo uma noção de que se eu aprendi ou não. E no momento que eu falar, pô, eu acho que eu entendi esse negócio, eu consigo explicar para alguém, eu consigo resolver mais questões dessa daqui facilmente, é o motivo que você é o momento que você não precisa mais fazer exercícios. Então, o que a gente faz? O que a gente tem para testar dentro de frações? Primeira coisa, soma de frações. Então, a gente vai testar soma. Se você sabe soma, naturalmente você vai saber subtração. Você vai descobrir sozinho, né? Soma e subtração é a mesma coisa. Você tem que saber o quê? Multiplicação de frações. Você tem que saber divisão de frações. O que mais que é interessante de você saber? Nomenclatura. Geralmente o professor não te ensina nomenclatura. Então, o que é numerador, o que é denominador? Você tem que saber isso. O que mais que você tem que saber? Você tem que saber o quê? Comparar. Comparar frações é uma coisa que você tem que saber. Outra coisa que você pode ter que saber aqui. Expressões numéricas com frações. Se a gente for evoluindo a matéria, eu não sei qual que vai ser a ordem que você vai estudar, mas você pode estudar também equações com frações e você pode estudar potência e raiz com frações. Então, quais são as coisas? Quantos exercícios você deve fazer? Você tem que fazer exercícios de maneira que você vai ser capaz de aprender, responder, entender e até explicar cada um desses tópicos. Se o seu professor, alguém vir e te perguntar, fulano, Marcos Aurélio, como que eu faço para somar 2 frações? Você tem que ser capaz de explicar. Você tem que ser capaz de pegar um exemplo e resolver. Entende? Se você fizer isso daqui em um exercício, ótimo. Você aprendeu bem rápido. Se você aprendeu em 3 exercícios, ótimo. Você passa para o próximo tópico, certo? E aí você vai ver quantos exercícios você vai fazer. Multiplicação. É muito simples fazer multiplicação. Não tem praticamente como errar, né? 2/3 vezes
4/5. Como que você faz? Você multiplica e multiplica. Vai dar 8/15, certo? Você precisa de mais exercícios para você entender isso daqui? Sinceramente, você tem que saber. Se você tiver muita dificuldade em matemática, você pode falar. Eu não entendi. Preciso de mais exercícios. Beleza. Mas sendo sincero com vocês, isso daqui é muito besta. Dizer que é só multiplicar os números. Tipo, não tem conteúdo. Sabe? Então, assim, um exercício para você aprender multiplicação. Divisão é a mesma coisa, só que você inverte. Um exercício, talvez 2 exercícios, porque pode ter alguma coisa mais difícil. Nomenclatura, você precisa de exercícios? Talvez nenhum. Talvez um exercício. Pergunta falando assim, escreva a fração que tem numerador 4 e denominador 6. Pronto, acabou. Então não é uma coisa... A nomenclatura, vamos pensar sobre aprendizagem. Vamos fazer uma meta-aprendizagem aqui. A nomenclatura de frações não é uma coisa que você precise de exercícios para aprender. Não adianta você fazer um monte de exercícios sobre nomenclatura. Um que fale, qual é o numerador da fração 2/3? Outra pergunta, qual é o denominador da fração 4/5? A pergunta não vai te ajudar realmente a aprender. Ela pode ser um teste. Tipo assim, pô, será que o aluno sabe? Pra você perceber se você sabe ou não. Só que fazer um monte de questões de nomenclatura não é o que faz você aprender. Você pode fazer um flashcard, você pode, sabe, inventar alguma técnica, alguma coisa para aprender. Então, por exemplo, eu sei que numerador é o que vai ser responsável pelo número e o denominador é o responsável pelo nome. Então, quando eu falo 2/3, 2 é o que? É o número, certo? Terços é o nome. Então, eu tenho 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, certo? A quantidade é o numerador e o nome é o quê? É o terço. Não faz sentido? Não precisa de exercício para isso. Então, 0 exercícios para nomenclatura. Comparar frações. Tenho que saber a teoria, posso pegar uns exercícios para treinar, então talvez 2 exercícios. Então, você vai fazendo as questões conforme você vai precisando. Tem um número fixo para você aprender cada matéria? Não tem, porque depende do quê? De quantos subtópicos aquela matéria tem. Quantas são as coisas que você tem que aprender para você poder falar que você dominou aquela matéria. Então, não tem uma resposta fixa. Mas a resposta geral que eu posso te dar é o suficiente. Você tem que fazer exercícios suficientes para você conseguir aprender e dominar. O último exercício que você vai fazer dessa matéria, ele vai ter o objetivo de testar o seu conhecimento. Então, você vai chegar uma hora que você aprendeu, você vai falar, eu vou fazer mais uma questão para ver se eu aprendi. Fez a questão, acertou, bola para frente. Fez a questão, errou, é um indicativo, por isso que é um teste. O teste é o quê? Para indicar que você não sabe algo. Não é para você levar bronca, não é para você levar nota vermelha, não é a escolinha isso daqui. Isso daqui é você aprendendo na sua casa, né? Esquece da escola. Então, o teste tem como objetivo o quê? Mostrar para você a realidade. Você pode ter achado que aprendeu, você fez um exercício como teste, percebeu que você errou, isso indica que você não sabe alguma coisa. Você vai se perguntar, o que eu não sei? Onde eu errei? Você vai estudar e você vai fazer de novo o teste depois que você vê, para ver se você realmente entendeu. Passou no teste, significa que você está ok nesse assunto. E aí você pode ir passando para frente, certo? Então isso daqui seria a ideia geral de quantos exercícios que você deve fazer e como você sabe se você pode seguir em frente. Entende uma coisa, se você sabe responder a questão e se a questão é fácil para você, se você não vai aprender, se você não vai testar o seu conhecimento, se você não tem esses 2 objetivos, você está fazendo a questão só para se sentir bem, sabe? Quando você está num joguinho e você tem um joguinho de puzzle, de quebra-cabeças, e você está naquela fase fácil, que você consegue cumprir ela e você faz ela só para ganhar pontinho, é isso que você está fazendo. Vamos multiplicar aqui frações. Essa daqui eu consigo, legal, fácil, que bom, vou fazer mais uma, porque eu me senti bem conseguindo finalmente aprender matemática. Então você faz outra fração. Fez, beleza. Agora tem outra. Aqui, só que agora com letras. Mas, pô, é a mesma coisa, né? Aqui vai dar XY embaixo, vai dar 46 em cima. Acertei. Beleza. Você vai perceber que você vai acertando as questões, mas isso não está agregando no seu aprendizado. Então, você está fazendo o quê? Você está perdendo tempo, certo? Para você se sentir bem. Beleza, às vezes é bom se sentir bem. Só que, em termos de produtividade, para você que está prestando vestibular, isso daqui não vale a pena.
Pra mim, às vezes eu pego um exercício, vou lá, eu faço, me divirto, acho legal, pô, consegui fazer, como eu sou inteligente, olha só. Eu posso, você não pode, você tem que fazer para aprender, beleza? E é essa a ideia geral, certo? De quantas questões, o quanto que você vai fazer. E olha que bacana, se você curtiu esse papo, cara, é basicamente esse tipo de coisa que eu quero que vocês dominem quando vocês vão estudar. E para isso que eu fiz o Gabaritei, para conseguir deixar acessível para todo mundo esse tipo de conhecimento, que seria um conhecimento que normalmente você teria que descobrir sozinho, ou que você aprenderia numa mentoria, 1 a 1, com alguém te explicando, sei lá. Né? Então, o Gabaritei é uma forma que eu encontrei de passar esses conhecimentos de aprendizagem para você conseguir ter mais facilidade na hora de aprender, na hora de estudar. Porque isso daqui, você aprender a pensar, entender o que você realmente está fazendo, refletir sobre isso, que é o que a gente chama do quê? De meta-aprendizagem, é, para mim, a coisa mais importante que tem. Videoaula, exercício, você consegue tudo isso na internet, no YouTube, fácil. Agora, direcionamento que te leve a isso, sabe? Que realmente te passe um negócio assim para você se desenvolver, pô, eu não vejo isso acontecendo. Então, esse foi o meu objetivo com o Gabaritei. Se você quiser conhecer, o link vai estar aqui na descrição também, beleza? Qualquer outra dúvida, você pode perguntar aqui ou lá no Discord. Lá no Discord é mais fácil, que a galera já tá manjando lá. Então, o pessoal até te responde mais rápido do que eu. Tamo junto? Um abraço, obrigado para quem assistiu até aqui e nos vemos na próxima semana. Fui!